A Vila Buarque, para mim, lembra um pouco Copacabana. A Vila Buarque, para mim, lembra o interior, né? Então, eu conheço o Juscelino, eu conheço o Fruta, eu conheço as pessoas, eu conheço os artistas do bairro, eu conheço os velhinhos do bairro, eu conheço o dentista que tem idade, o seu João da farmácia. É um bairro, assim, carinhoso de se morar. Logo que eu vim para cá, costumava dizer que Vila Buarque era um lugar que tinha arquitetos, artistas plásticos, puta e viado. Agora é gênero, né, coisa assim. Então, mas todos convivem em paz e bem, e isso é mais importante. Eu gosto muito daqui, né? Parece uma cidadezinha do interior, né? Só falta uma capelinha aqui no bairro, né? Porque tem tudo aqui. Que teve a época dos boates. Isso também já saiu daqui da Redondeza. Os jovens estão tomando conta nesse bairro hoje. Isso acredito que vai melhorar bastante. A Vila Buarque é um bairro tradicional, localizado no centro da cidade de São Paulo. Um lugar único que ainda guarda um sentimento nostálgico em uma cidade em constante mutação. Tinta é o meu negócio, eu adoro tinta, adoro pintar. Sou um velho jovem pintor, eu gosto dessa palavra porque eu pintava com 18 anos de idade, mas com 18 anos de idade eu desenhava. Aos 47 anos eu comecei a pintar, da noite para o dia. Comecei a pintar por quê? Porque eu tive um estresse trabalhando em publicidade, que eu trabalhei dos 18 anos até os 50 anos de idade, em publicidade, em várias agências, várias produtoras de cinema e tudo. E desde aquela época, na publicidade, que não existia internet nem nada, eu era um rádio e TV e pesquisava muita imagem. Então a imagem me trouxe várias relações com a arte, porque eu era um pesquisador de imagem. E também fiz IAD, Colégio Técnico de Desenho de Comunicação, na época que foi uma grande escola. Tive aula com grandes professores de fotografia no IAD e na FAAP. E a fotografia me trouxe assim um carinho muito grande pelo enquadramento, pela vida, pela plasticidade. A pintura surgiu em vista de que eu trabalhei muito tempo ligados à agência de propaganda, não agência mesmo, mas fazendo trabalhos para agências pequenas. Isso já de tantos anos atrás, e que posteriormente, quando eu percebi que não dava dinheiro suficiente, então eu passei a trabalhar no marketing industrial, que era alguma coisa próxima à artes plásticas enquanto propaganda. Mas já desde o tempo de moleque, já tinha essa disposição de desenhar, de pintar. E nos vários lugares que eu trabalhei, eu fazia as caricaturas das pessoas e as pessoas gostavam muito. E já conheci o bairro aqui, né? Aí eu dava aula aqui perto, no Mackenzie, e morava na Lapa. Aí um dia eu resolvi vir para cá. Eu gosto muito daqui, né? Parece uma cidadezinha do interior, né? E aqui o bairro tem uma história interessante também. É um bairro historicamente a cultura sempre presente aqui. Tem a Dona Viridiana, que é o nome de uma rua aqui, né? Ela promovia saraus, encontros com artistas, várias artistas, com intelectuais, né? Tem muitas faculdades aqui, tem muitos artistas também, né? À noite aqui ferve, tem bastante coisa acontecendo, né? Bom, desde garoto eu gostava de imagens, desenhava bastante. Saía da escola do primário, ia à biblioteca lá em Santa Amaro, ficava desenhando, copiando coisas de livros, né? E aí, quando entrei na faculdade, eu reconheci um professor meu que andava, nessa minha infância, andava pelo bairro lá, né? Desenhando. E aí
Aí ele fez uma exposição no MASP, eu vi os desenhos que ele fazia da época que eu era criança. E aí eu vi os desenhos que ele fez, que ele tava, na época, que ele fez na época que eu era criança, né? Uns desenhos de meninos jogando bola. E eu falei, pô, esse menino sou eu, né? Sabe? Aí eu falei, bom, é muita coincidência, né? Pensei comigo, né? Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? Essas coisas não acontecem por acaso, né? Aí comecei a trabalhar. Aí fiquei na faculdade. Em vez de fazer o que devia fazer, ficava gravando, né? Foi assim que começou. Bom, eu cheguei na vila em 1960 e às vezes saía, morei em outras cidades, mas sempre morei nessa redondeza. Eu nasci na Hungria, eu sou filho de artista plástico, pintor como eu sou, e nós chegamos em 59 no Brasil por motivos políticos que meu pai participou, uma revolta contra a opressão soviética na Hungria. E aqui eu comecei a pintura pela forma desde a idade de 4 anos, quando meu pai saía para pintar paisagem, eu acompanhava ele desde aquela época. E aqui eu montei o meu primeiro ateliê na Alameda Glete, depois Angélica, e aqui agora esse último. E estou satisfeito, esse bairro tem um reconhecimento razoável e eu vivo nesse meio, nesse ambiente, em função da arte. A primeira exposição que eu fiz foi em 62, eu fiz de uma exposição mesmo na própria colônia dos húngaros. Depois, desde 64, cada 2 anos, 3 anos, eu participei de algumas exposições. O bairro nasceu com o loteamento das terras do tenente-general Arouche, adquiridas pelo Dr. Rego Freitas. E sempre, desde que surgiu no final do século XIX, esteve ligado ao movimento das artes na capital. O Palacete da Dona Veridiana, localizado no encontro dos bairros do Higienópolis, Santa Cecília e Vila Buarque, foi um dos primeiros edifícios da região. E ele viria impulsionar todo o movimento da ocupação e formação da Vila Buarque. Eu fazia pontilhismo em nanquim, em papel Schweller, aquele papelzinho, e Rotring, aquela caneta antiga. Vendia para a revista Planeta, para o Inácio de Loyola, ele comprava meus desenhos para eu pagar minha escola. Maravilhoso, mas eu era obrigado a andar Paulista inteiro e ir lá na Editora 3. Depois eu tinha que levar o cheque, trazer o recibo para ele, aí ele ficava sossegado. Mas ele pagou bem um ano assim, de IAD para mim. E outra, depois no IAD, eu trabalhava em publicidade, porque com 18 anos eu entrei na MPM Propaganda, e lá eu tive contato com essa coisa de arte, de publicidade e tal. Mas nunca na minha vida imaginei, porque eu não era um diretor de arte, eu era um rádio de TV, nunca na minha vida imaginei que hoje, como hoje, 2018, eu vivo do meu trabalho. Como eu fotografei muitos anos, o próprio enquadramento, eu comecei a pintar olhando as minhas fotos. Eu queria estar mais próximo daquilo que eu captei nos anos 70. Então tem vários quadros meus em acrílico sobre tela que são minhas fotos que eu olhei e pintei diferente. Agora, a influência, ela existe geral de tudo que você viu, de tudo que você teve na vida, a sua formação, entendeu? Tudo tem influência dentro da gente. A arte, ela está dentro de você, é aquilo que você vai pondo para fora, né? Isso é arte. Flávio de Carvalho me influenciou pelo aquele autorretrato dele, que são as pinceladas bem soltas, né? E eu olhei aquele trabalho dele, você vê, uma coisa tão pequena aquele trabalho dele, e foi por ali que eu fui. E eu percebi que eu gosto de gestual. Não paro quieto, então. Um quadro meu, a pessoa pergunta, mas quanto tempo você demora para pintar? Eu falei, não demora, sei lá, eu pinto rapidamente, né? Se eu demorar para pintar, vai sair tudo tremido. Então eu pinto rápido, sou gestual, full fighter, e deu.
Né? Aí no outro dia, à noite, no outro dia de manhã que eu vejo o que eu fiz. Aí eu vou dar uma corridinha ali. E como Mas- você escolhe os seus temas? Olha, uma influência muito grande que eu tive é essa história de bicicleta, né? Porque eu andei muitos anos de bicicleta. Eu andava de bicicleta na época da Calói 10, da Calói Dobrável, aquelas coisas lá, né? A bicicleta nem era o que é hoje, né? Então eu pinto muita bicicleta do meu íntimo. Eu pinto porque se eu pintar cadeiras, eu gosto de fazer cadeiras andar também. As cadeiras, que é um objeto mais difícil do móvel, da mobiliária, né? A cadeira, adoro cadeira. Então eu pinto muita cadeira e dou movimento nas cadeiras. Como a bicicleta já tem movimento, eu pinto bicicleta sem pessoas, é só bicicleta. A bicicleta, ela é uma personagem para mim, ela é uma pessoa, é uma figura minha, entendeu? É um amigo meu a bicicleta. E eu tenho passado, nessa época toda, por várias fases. Usei durante algum tempo um tema chamado guarda-chuvas, em que, no caso, todas as cores filetadas davam prazer em pintar e mostrar alegrias. Hoje, a minha função está mais voltada a traços livres para fazer a pintura sem ter uma preocupação com a forma. Uso material básico de óleo, como também outros materiais como pastel seco e oleoso, e faço todos os tipos de trabalho que, no caso, tem a oportunidade de ver e sentir o prazer de fazer isso. Eu tinha ideia que de arte era uma coisa meio limpa, né? De prancheta, de... Não, e gravura é oficina, né? Aí, e meu pai era marceneiro, sempre convivi em oficina, né? Então, acho que essas coisas se aproximou muito de mim, né? Aí eu comecei a fazer e aí não parei mais. As dúvidas que eu tenho estão relacionadas ao fazer, né? A poética do fazer também. Agora, não sei, faz tempo, né? 40 anos trabalhando, então dá para mim experimentar, inventar, criar situações de risco, né, também, né? Não gosto de ficar tendo uma fórmula e trabalhar em cima da fórmula, não. A gente tem que atingir um ponto profundo da gente, né? Então é discutir essas questões humanas, né? Dúvidas. Eu sempre pensei, né, que a angústia é uma coisa fundamental para o artista, né? Para criar, né? E acho que criar também não, acho que a gente não cria, a gente transforma as coisas, né? A matéria, né? Criação, a gente é criatura, não é criador. Criador é outra instância, né? Olha, desde a época de 62 adiante, eu passei várias épocas. Foi expressionismo, surrealismo, e tudo isso eu acho com toda a liberdade de fazer. Não era um artista que dependia os vendedores de quadros, chamados marchands, exigindo certos tipos de pintura. Eu teve contato com eles, mas eles disseram, não, mas você está pintando essa ideia, continua isso, mas a criatividade é uma coisa que a gente não domina, a criatividade domina a gente. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu fazia. E até hoje eu não ultrapassei os limites do papel, da tela, fiz gravura, e hoje eu continuo o desenho e a pintura. Ainda no final do século XIX, a Santa Casa ganha sua construção importante, dando visibilidade ao bairro. A Santa Casa, a construção dele é tipo inglês, mas acontece que eles não deixaram, eles estão descaracterizando a construção. Quer dizer, é uma construção moderna que sai fora completamente o conceito antigo da construção que existia aqui.
Nos anos 30 do século XX, recebe a primeira biblioteca infantil da cidade, instalada em uma praça que congrega a comunidade local. O bairro cresce com o desenvolvimento da economia paulista e, na década de 70, ganha uma construção polêmica, o Minhocão. A sensibilidade de você desenhar um objeto é você trazer ele para dentro de você, ou seja, você traz ele para o teu cérebro e larga no papel. Perfeito, há desenhos de hiperrealismo, há desenhos perfeitíssimos, tudo. Você desenha, você é um desenhista maravilhoso, ou seja, você é um artista que desenha. Agora, o artista que pinta, o objeto que ele está desenhando, ele vai decompor esse objeto, porque ele já sabe desenhar, ele já sabe trazer, ele já trouxe esse objeto para dentro dele. Ele sabe toda a curvatura, tudo que esse objeto tem. E ele vai só decompor esse objeto, vai fazer gestual, vai fazer o que ele quiser e vai pintar. Ou seja, vai fazer um trabalho pictórico, ou seja, a tinta que vai te dar o objeto. De longe, essa pictoriedade vai te trazer o objeto, o segmento de cores uma através da outra. Ou seja, o desenho é in e a pintura é out. Olha, ser um pintor, para mim, hoje, é uma necessidade quase, porque eu às vezes estou dormindo e acordo e vou pintar, porque eu estava pensando num assunto ali, numa tinta com um negócio, eu tiro uma tela aí e vou pintar. Então, para mim, é um dom que Deus me deu, graças a Deus, né? Repetindo aí, tudo que for de energia boa. Mas pintar é um relaxamento, é uma alegria para mim, sabe? É quase como um filho um atrás do outro, né? A arte ela só é arte quando você é feita para você. Quando você faz, porque você tem prazer de fazer aquilo e não está... A arte, inclusive, é política, né? Política e arte é uma coisa muito relacionada. Mas quando você faz um trabalho que você faz para você, você pintou aquilo porque você quis, isso para mim é arte. O desenho ele tem uma natureza a natureza da observação, faz você sair de dentro para você observar o que está fora. E a gravura, o método da gravura, é muito envolvente, né? E a gente tem que ficar atento ao fazer, porque se não fizer passar por um determinado estágio, por um determinado entendimento do fazer da gravura, a imagem não fixa na matriz, né? Você precisa passar pela preparação da matriz, polimento, você tem que passar um verniz da matriz, tem que desenhar com a ponta seca em cima do verniz, tem que colocar no ácido, esperar gravar, gravou e você tira, aí vai tintar, põe o papel e você imprime. Então a imagem passa por todo esse processo, não é uma coisa imediata igual o desenho que você faz, você está olhando na hora, né? Ou a pintura, você está olhando na hora que está acontecendo. A gravura não. A gravura tem um tempo de reflexão grande, né? A pintura é a cor, né? Você está discutindo cor, está discutindo... E a gravura não, a gravura você discute a questão gráfica, né? Tá? Então poucas pessoas se propõem a levar adiante, né? Mas é uma técnica de 1.300, 700 anos, né, de história, né? E tem grandes artistas, pintores e gravadores, Goya, Rembrandt, né? Aqui no Brasil teve o Guild, Livio Abramo, o trabalho de gravura está entre... Então é um trabalho de colecionador, né? Mas não é um trabalho popular, assim, né? E eu nunca procurei isso também, né? Ser popular. Nessa época de desenho, o que mais me cativava era Robert Crumb, americano. Posteriormente, os americanos fizeram muito a cabeça da gente em termos de desenvolvimento. Mas quando eu entrei em pintura mesmo, o meu grande ícone era Arcangelo Iannelli, um brasileiro
que fazia texturas muito bonitas, faz texturas muito bonitas, e me transportou para a questão da composição de cores, que isso é muito importante. E nessas cores a gente trabalha com a questão mais íntima possível. Onde antes você usava cores que agrediam uma coisa contra um tema contra outro, agora não, agora é um plano assim mais tranquilo, onde que você usa as cores que elas não são conflitantes. À medida que você vai conhecendo materiais novos, você vai se aproveitando deles. O pastel, pra você ter ideia, eu usava um pastel alemão, que hoje custa o olho da cara, é caríssimo. Claro que no caso vieram os pastéis nacional, e isso é muito mais interessante para a gente usar. Mais fácil, a custo menor. A técnica do nanquim é um negócio que você precisa ter a mão firme para pintar, porque o traço é você não pode errar, você tem que fazer num traço só algo que te interessa, algo que no caso te deixa bem. Aquarelas. Aquarelas é algo também que passou pela minha fase, eu passei dessa fase, e aquarela é algo interessante para fazer coisas bastante sutis, bastante leves, que já não me interessa mais. O que eu tenho mais interessante para mim agora é o chamado óleo sobre cartão, onde que eu uso, além do óleo, uso até o próprio pastel e como também canetas esferográficas para projeção mais forte. Os tempos mudam e a Vila Buarque do século XXI toma ares de modernidade. Uma nova geração começa a ocupar edifícios com espaços reduzidos, casas comerciais e espaços públicos. Mas a Vila Buarque mantém ainda a essência de um bairro diferenciado, assimilando as novas tendências sem perder sua beleza e originalidade. É o bairro da vez, eu acho. Que foi Vila Madalena, uns anos atrás, acho que está começando isso daí. Está tendo muito comércio novo, né? Eu acho bom e acho ruim, né? Acho bom no sentido assim, de ter uma valorização, não comercial, mas uma valorização de mais cuidado na rua, menos sujeira, né? Cuidados da calçada. Mas é ruim porque os antigos moradores começam a ser, não digo expulsos, né, mas começam a ser empurrados para outros lugares, né? São obrigados a sair daqui para um lugar mais barato. Então, acho que esse é o lado pérfido das coisas, né? E também a cultura mudou, porque antes nós vivemos áreas fechadas, salas. Hoje as pessoas moram em 25 metros quadrados. Existe uma quantidade de gente nova, comerciantes, que estão vindo para cá. E pode, inclusive, mudar um pouco da imagem da Vila Buarque, mas ela vai ser sempre essa Vila Buarque boêmia, cativa, ou melhor, cativante, né? que recebe bem as pessoas de tudo quanto é canto.